Diz assim a palavra do Senhor: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje para a nossa vida. Espera no Senhor. Esperar no Senhor é um ato de confiança, um ato de fé. Esse história de Deus fala muito de Abraão. O pastor falou muito de Abraão, do seu filho, do sacrifício, de como Abraão esperou pelo Senhor naquela caminhada, naqueles dias que ele foi caminhando. Ele chegou até o pé do monte e ele foi até lá, fez o lugar de holocausto, colocou seu filho, confiando em Deus, crendo que Deus iria fazer algo por ele, crendo que Deus tinha algo para ele. E ele esperou até o final. Às vezes nós nos frustramos e sofremos porque não esperamos pela decisão do nosso Deus. Nós queremos resultados rápidos, soluções instantâneas que nos favorecem. Mas a Bíblia nos ensina um princípio maravilhoso, que é esperar pelo Senhor. Esperar não significa ser passivo, não é isso. Mas confiar no tempo e na vontade de Deus. No tempo e na vontade de Deus. Davi enfrentou muitos inimigos, foi perseguido, enfrentou desafios, mas ele aprendeu uma lição e ele nos deixou explicar. Esperar e confiar no Senhor. A espera pelo Senhor fortalece a nossa fé, molda nosso caráter e nos conduz à vontade de Deus. Olha o que acontece quando esperamos em Deus. Quando não esperamos em Deus, aí vamos lá. Quando esperamos, fomos bem-aventurados. Olha o que acontece quando não esperamos em Deus. Sara não confiou em Deus. Tomou a decisão de Abraão ter um filho com Agar, sem falar com Deus. Não confirmou com Deus. Não foi lá, Senhor, o Senhor vai mesmo me dar um filho. Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado para ela e para Abraão: eu vou dar um filho para você. Abraão, você vai ter um filho com Sara. Mas Sara, passando os dias, passando os tempos, ela já velha, ela falou para Abraão: vai lá, deita com a nossa serva Agar, e o filho dela vai ser nosso. E ele vai ser nosso. Aí foi um resultado frustrante, uma decadência, situações constrangedoras para todos, por causa da desobediência, por causa da falta de confiança que no momento eles tiveram. Foi constrangedor para Sara, foi constrangedor para Abraão, foi constrangedor para a serva, e até para Deus, porque Deus teve que abençoar aquele menino, porque era filho de Abraão. Deus foi obrigado a abençoar, porque era filho do servo dele. Olha para vocês verem até onde chegou a desobediência e a falta de confiança. Olha onde chegou. E não era uma serva a problema,
de um filho de circunstância. Aí, às vezes, nós tomamos essas decisões sem falar com Deus, sem esperar pelo nosso Senhor, sem esperar pela sua resposta. Aí nós passamos por situações constrangedoras, desesperadoras, por situações que nos levam a ficar triste, abatido, perdido, porque não falamos com Deus, porque não confiamos em Deus, porque não esperamos nele. Apressados como somos nós seres humanos, eu não sei se é só eu, mas eu acredito que muitos são, às vezes, querem as coisas para ontem, não espera para amanhã, e acaba fazendo tudo errado, de maneira errada, e não vai dar nada certo. Só vai fazer você lutar mais. Só vai fazer você voltar para trás e começar tudo outra vez. Mas Deus deu o filho para Abraão, com Sara. Depois de algum tempo, Deus deu. Abençoou Abraão, abençoou Sara. Isaac nasceu, cresceu. E aí Deus chega em Abraão e fala: Abraão, pega o filho da promessa, o seu Isaac, e leva ao monte para sacrificar. Vocês acham que Abraão perdeu a lição ou não? Abraão pegou seu filho, seu único filho, o filho da promessa, e vai sacrificar o filho dele. Quando chega no pé do monte, Abraão fala para o servo: espera aí. Está lá em Gênesis 22, 5. Espera em vós, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E caminhando ele e Isaac foram. E no meio de caminho, Isaac pergunta para seu pai: pai, onde está o cordeiro para o local? Aí Abraão responde para seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o local. E assim. Então Abraão esperou, confiou com todo o seu coração, até colocar seu filho em cima do altar. Ele confiou, ele esperou, porque ele já tinha falado para os moços: nós iremos até lá. A palavra que ele lançou, sair da boca de Abraão: nós iremos até lá e tornaremos, adoraremos a Deus e tornaremos. Ele não falou assim: eu vou tornar. Ele falou: tornaremos. Eu e meu filho voltaremos. Estaremos de volta. Ó, a palavra de confiança, ó, a palavra de fé que ele lançou naquele momento. Ele não duvidou em nenhum momento que Deus poderia providenciar para ele. Ó. Então Abraão esperou e confiou de toda a sua coração e viu a providência de Deus naquele lugar. Quando o anjo falou para ele: Abraão, olha para a casa, e o cordeiro está preparado, pronto para ser sacrificado. E Abraão saiu pronto. Abraão agradeceu o Senhor por todo o seu coração, e assim nós devemos ser. Se você está esperando uma promessa de Deus, se você está esperando algo de Deus, você tem que lançar uma palavra de fé, de esperança, e não palavra de derrota, de destruição. Palavra de fé
de esperança. Animar seu coração, animar sua alma. E falar assim: eu vou conseguir. Não veio hoje, mas virá amanhã. Não veio amanhã, mas virá depois da manhã. Eu creio nesse Deus ao qual eu sirvo. Eu creio nesse Deus ao qual Abraão serviu. Eu creio nas promessas desse Deus e elas se cumprirão na minha vida. Esperar no Senhor é confiança, é fé. Esperar no Senhor não é para desanimar. Os meus pedidos de oração nesses 40 dias não vieram. E por isso eu vou desistir? Eu vou desanimar? Eu vou perder a minha fé? A minha esperança nesse Deus? Eu sei que ela vai se cumprir. Eu tenho certeza que ela vai se cumprir. Mas é no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus. Não é na minha hora, não é na sua hora. É na hora de Deus. O Salmo 32 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Glória a Deus. Aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E o título dessa pregação é: esperar no Senhor produz resultados. Esperar no Senhor produz resultados. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: esperar no Senhor fortalece nossa fé. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, porque esperam no Senhor. Isaías nos mostra que aqueles que esperam no Senhor recebem força renovada, transformada, uma força poderosa de Deus. A espera não é tempo perdido, mas um tempo de renovação espiritual. Muitos acham que esperar a vontade de Deus está perdendo seu tempo, está perdendo seus momentos. Mas esperar em Deus é uma renovação da nossa vida. Porque Deus nos renova. Porque Ele está vendo que você está confiando nele, que você está esperando nele. Então Ele vai renovando os seus dias, vai renovando as suas forças para que você possa esperar no momento certo. E no momento certo que você alcançar, você vai estar fortalecido por Ele. Abraão esperou até o último momento. José esperou. Ele não desistiu. Ele não desanimou. E ele alcançou o melhor de Deus para a vida dele. Jó esperou sem desistir. Jó não desistiu. Ele foi até o final no seu sofrimento, na sua dor. A mulher dele mandando ele abandonar Deus. Abandona esse Deus e morra. Porque é melhor você morrer do que você esperar. Mas ele esperou. E ele alcançou a vitória dele. Se você está esperando uma resposta de Deus, use esse tempo para se fortalecer. Medita na palavra.
você possa crescer espiritualmente. Ore, jejue, busque, procure viver com a vontade de Deus. Não se esqueça de esperar e confiar. Procure viver a vontade de Deus na sua vida. Não deixe, como eu sempre falo aqui, as más conversações. Não deixe palavras contrárias te tirar do foco, do caminho, da sua fé, da sua esperança. Não deixe. Quando plantamos uma árvore, temos que esperar pacientemente a época da colheita. Tem árvore 5 anos, tem árvore 10 anos. Depende do tipo da fruta. Nós não esperamos ela da fruta, ou você vai lá e fala: é para hoje que eu quero essa fruta. É para hoje, não é para amanhã. Eu quero chupar essa fruta, eu quero saborear essa fruta. Não, é no tempo dela. É no tempo que Deus colocou para cada um fruto nascer, produzir. Então nós não podemos apressar o crescimento, mas confiar no processo. Confiar que no dia, no tempo certo, ela vai dar fruto. É no tempo certo, ela vai dar fruto. Foi no tempo certo que Sara deu fruto. Foi no tempo certo que José colheu o fruto. Foi no tempo certo que Moisés, depois de 40 anos, foi levado de volta para o Egito, para tirar o povo da escravidão. Era o tempo certo da sua promessa. No dia certo, Deus vai prover para mim e para você. Era o tempo dele, o momento dele. Nós não podemos acelerar o processo, porque se nós acelerarmos o processo, nós vamos nos frustrar. E eu tenho um exemplo claro aqui de um homem de Deus. Ele não era um homem desviado, ele não era um homem perdido, ele era um homem de Deus, que vivia na família de Deus, mas ele se deixou levar por conversações e acelerou o processo, quis acelerar o processo. E aí ele se frustrou, a esposa se frustrou, todos se frustraram, todos sofreram. Chegou um momento que ele teve que mandar o filho dele embora da casa dele, porque acelerou o processo. E esperar em Deus é esperar com paciência. Esperar é esperar. Não é ficar perguntando: Deus é para onde? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Sabemos que nós somos seres humanos, somos homens falhos, somos fracos, e às vezes nós indagamos, nós questionamos, mas nós temos que aprender a viver um novo tempo, viver novos dias. Tem promessa de Deus que eu recebi há 20 anos atrás e não completou ainda na minha vida. 20 anos eu recebi essa promessa de um profeta, um homem de Deus, e ela não completou. Eu desisti? Eu desanimei? Não. Eu sempre coloco nas minhas orações. Eu não desviei, eu não quis acelerar, não. Eu sei o que acontece quando a gente, eu já acelerei alguns processos na minha vida, eu já acelerei, eu sei o que acontece, eu sei qual o problema
que eu vou encontrar se você ler, porque eu já passei por isso. Segundo ponto, eu tenho uma palavra minha antes do segundo ponto: esperar no Senhor não é perder tempo, mas investir na fé. Olha que lindo isso. Esperar no Senhor não é perder tempo, mas é investir na sua fé. Segundo ponto, esperar no Senhor molda o nosso caráter. Romanos 5, 3 e 4 diz: sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ela nos molda, vai mudando a nossa vida, vai mudando os nossos dias, vai mudando os nossos pensamentos, vai mudando até chegarmos ao ponto certo, ao momento certo. Paulo nos ensina que as provações desenvolvem paciência, e a paciência gera caráter. A espera de Deus nos aperfeiçoa através do nosso caráter. Moisés viveu 40 anos. 40 anos ajudando o seu sogro a cuidar de ovelhas, já do que ele tinha. 40 anos. Mas no momento que Deus chamou ele estava, Deus viu que ele estava preparado. Eu só disse: seu momento, essa é a sua hora, não duvide, eu sou contigo. E ele foi e ele conquistou as vitórias que Deus tinha para ele. Ele conseguiu, pela força do Senhor, tirar aquele povo da escravidão. Apesar de que aquele povo que foi tirado da escravidão, a maioria se rebelou contra Deus, murmurou e não acabou nem entrando na terra prometida, por causa da desobediência, por falta de esperar no Senhor. Perdeu a bênção, perderam a bênção. Josué e Caleb e os abaixo de 20 anos somente entraram na terra prometida, por falta de confiança, por falta de esperança, por falta de fé, mesmo vendo o que Deus fazia por eles. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, só isso já bastava para eles confiarem plenamente em Deus. Só isso aí já bastava. Mas eles reclamavam de tudo que eles falavam, e perderam de entrar na terra prometida. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos até assumir o trono. Guerreou, batalhou, fugiu de Saul, porque Saul, quando percebeu que ele seria o sucessor dele, começou a persegui-lo, mas Davi esperou o momento certo. Davi já estava sendo aclamado como rei, mas ele não foi lá e falou assim: eu sou o rei, Saul, você sai do trono que eu sou o rei, eu já sou ungido do Senhor. Não, Davi esperou o momento certo, o momento de Deus, para ele ser coroado rei. O momento certo. Está lá em 1 Samuel 16:13, depois, se vocês quiserem ler. Se Deus ainda não respondeu, não desanime. Ele pode estar mudando o seu caráter para receber algo maior do que você pediu, ou melhor do que você pediu. Ele está te mudando, Ele está te ensinando. É isso que Ele está fazendo na minha e na sua vida.
Ele está nos refinando como ouro. O ouro, antes de se tornar ouro, ele tem que ser refinado, ele tem que ser queimado, tem que tirar todas as impurezas dele, para ele se transformar em ouro. Da mesma forma, Deus usa a espera para nos refinar e nos tornarmos fortes. Então a esperança em Deus, você pode levar como você está sendo refinado, você está sendo moldado, você está sendo transformado, para que Deus possa te dar algo que você aproveite, assim como José aproveitou, assim como Davi aproveitou, assim como Abraão aproveitou. Aproveite bem, porque é bênção, bênção e bênção de Deus. A espera não é um castigo, mas o treinamento divino que nos leva a receber a bênção. Amém? Glória a Deus. Terceiro e último, esperar o Senhor nos conduz à vontade dEle. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. A minha só diz que Ele fará, e Ele fará. O salmista nos ensina que a espera no Senhor está ligada à confiança. Deus age no tempo certo. Davi esperou o tempo certo para ser vitorioso. Lutou com Golias, com o exército, fugiu como o prometido sair de Saul, passou por várias situações até chegar no dia da sua bênção. Davi foi coroado rei após a morte de Saul. Ele já sabia que ele era rei, porque Samuel foi lá, ele era menino e ungiu ele rei. Quando esperamos no Senhor, Ele nos guia pelo caminho certo e nos dá o melhor. A espera de Davi, a espera de José, a espera de Moisés, a espera de Abraão, valeu a pena ou não? Eles esperaram, mas valeu a pena. Chegou o momento certo de eles receberem a pena. Você quer receber sua bênção? Você quer que Deus faça algo extraordinário na sua vida? Você quer que Deus ouça suas orações? Espera por Ele, confia nele, como esses homens fizeram. Não abandone o caminho do Senhor, porque Ele está demorando. Não desanime, porque Ele está demorando. Não se deixe levar por conversas paralelas, porque as conversas paralelas podem te tirar da sua espera, e você vai tentar adiantar o processo, mas o processo adiantado está tudo errado. Está tudo errado. Então espera no Senhor, confia nele de todo o teu coração, e Ele te dará a tua bênção, Ele te dará a sua promessa. Confia no Senhor, espera nele. A espera no Senhor não leva ao centro da sua vontade. Esperar por Ele não leva ao centro da vontade dEle. José teve momentos na vida dele que ele tinha que correr do diabo, fugir do diabo, para que ele não caísse
em tentação, para que ele não caísse em desgraça, para que ele não perdesse as promessas do Senhor para a vida dele, porque ele sonhou. O que ele sonhou aconteceu lá na frente. Os sonhos dele todos aconteceram, porque ele esperou no Deus verdadeiro, no Deus fiel, no Deus que tinha promessa para a vida dele. Da mesma forma nós, seres humanos, homens, mulheres, que adoramos a esse Deus, temos que esperar como eles esperaram. Não importa o tempo, não importa a hora, espere. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando, não importa a perseguição, espera pelo Senhor, que você alcançará. No nome de Jesus, no nome de Jesus e no nome de Jesus. Eu concluo essa pregação dizendo: espera no Senhor. Esperar por Ele nos fortalece a fé, molda o nosso caráter e nos conduz à sua vontade. Seja qual for a sua promessa, seja qual for a situação que você está vivendo, que você está enfrentando, que você está passando, não desanime das promessas que Deus te deu. Não desanime, continue, persevere até o fim. Não desista. Ele nunca cai. Ele nunca cai. Ele nunca cai. Esse é o nosso. Ele nunca falha. Ele nunca falhou. E Ele nunca falhará. Espere no Senhor com fé, paciência e confiança. Espere no tempo perfeito dele para a sua. Amém?